Estamos no ar com o nosso webinar Descubra seus pontos fortes. Eu quero saudar a todos, agradecer pelo carinho da audiência. Marcamos para as 20 horas e neste horário estamos iniciando o nosso webinar. Como eu disse a vocês, ele é essencial para o nosso programa, pois pensem bem, saber a nossa força e a nossa fraqueza é uma estratégia para a nossa vida. A lida com os nossos desafios requer que nós tenhamos uma boa consciência das nossas aptidões, em detrimento das nossas dificuldades de lidar com alguma coisa. Ou seja, ponto forte versus ponto fraco. Lembram-se, nós fizemos aquele exercício da análise da SWOT, quando verificamos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Sempre eu lembrei a vocês que isto é visto sempre com relação a algum objetivo. E agora, o que nós vamos ver é quanto a nós próprios, diante da nossa existência. Quais são os nossos pontos fortes? O que é ponto forte? Esse Donald Clifton, em que nós estamos baseando o conhecimento que eu estou passando para vocês, ele é extremamente, é uma autoridade nessa particularidade de pontos fortes, porque através de uma avaliação em 2 milhões de pessoas que estão ligadas à gestão, ele identificou de uma maneira bastante precisa e de uma linguagem muito legal quais são 30 e poucos pontos em que nós podemos ter como referência na nossa conduta. E o interessante, nossa conduta pessoal, o interessante é que todos esses pontos estão descritos e vocês vão ter conhecimento desses pontos ao final. Mas o fato é que ele entendeu o seguinte: as organizações estavam cometendo um erro muito grande quando colocavam uma pessoa para o trabalho e avaliavam essa pessoa no sentido de o quanto ela estava apta para fazer aquela determinada função. Ou seja, trabalhavam a pessoa para enquadrá-la à função. Quando, na verdade, a forma inteligente de fazer é descobrir nas pessoas as suas aptidões e colocar essas aptidões na função compatível. Então, é uma maneira de ver completamente distinta. No primeiro caso, pessoas geniais em alguma coisa eram lapidadas a ponto de forçar seu aprendizado naquilo que ela não tinha em si a condição natural de fazer, forçar aquilo e automaticamente dispensar a sua vocação, seus pontos fortes, porque naquela função eles não seriam usados. Vocês imaginem que as organizações, na sua maior parte, sejam elas maiores e até menores, formadas por pessoas como nós, que estamos nos relacionando somos uma empresa individual, temos poucos funcionários, todos nós, se percebermos bem, cometemos este grande erro, até conosco, que muitos de nós não conhecem quais são os seus verdadeiros pontos fortes para colocar em funcionamento. Mas eu quero com vocês dizer que o objetivo de hoje é entender o que é isso. O que é um ponto forte? Vamos em frente. O significado, qual é o ponto forte? O que é um ponto forte? Um ponto forte é um desempenho estável e quase perfeito em determinada atividade. Ou vamos resumir isto daí, mais do que já está resumido.
é o que você faz bem, de forma natural. E toda vez que isso se repete, de novo você faz bem, de forma natural. Por exemplo, a pessoa é um cabeleireiro e já ao colocar suas mãos sobre os cabelos, já sabe a máquina, já sabe a técnica que usar, e quando vê de uma forma natural, ele está fazendo aquilo com criatividade, não seguindo necessariamente o manual. Os jogadores de futebol são é, um grande exemplo, pois eles fazem coisas que naturalmente eles sabem fazer bem feito, embora naturalmente, é claro, teve o aprendizado, nós vamos entender essa parte um pouco mais à frente. Mas tem os músicos que desde criança, um pianista, vê aquelas teclinhas, começa a dedilhar os dedos, quando vê já está tocando. Tem aquela pessoa que já nova, pega uma ferramenta, quando vê, montou lá de algumas peças quebradas, um boneco, alguma coisa assim. Todas as pessoas têm aptidões, elas conseguem fazer alguma coisa quase de uma forma estável em alguma atividade. Todas as pessoas são únicas, isso eu disse a vocês, e isso é lembrar que você tem uma grande aptidão, ou algumas que você faz muito bem feito em algumas atividades. Esse é o objetivo de entendermos ainda melhor isso hoje. Vamos em frente. Olha, isso está diretamente relacionado à produtividade da nossa vida. É natural. Ora, se eu faço algo mal feito, naturalmente eu não sou produtivo. Mas se eu faço algo bem feito, eu sou produtivo. E essa produtividade é em tempo, é em satisfação pessoal. Essa produtividade, ela implica inclusive em qualidade, em excelência. Então, vamos entender aqui, ó, 3 princípios que regulam isto. Segundo este autor, isso é uma coisa também incrível. Vamos ver o primeiro. Para uma atividade ser um ponto forte, você deve ser capaz de realizá-la de forma consistente. Ora, se ela é um ponto forte na tua vida, você, cada vez que realiza essa atividade, ela você o faz de forma consistente. Você não tem dúvidas, você não titubia, esse titubia ficou bom, hein? Você não tem, não sente fraquezas com relação a fazer aquilo. Você faz de forma determinada, de forma ousada, de forma consistente. Então, quando acontece isso em nós, isso é um ponto forte. É claro que isso deve ser uma parte previsível do seu desempenho, ou seja, mensurável, aplicável, né? Pode se ver, é claro, ele toca bem, veja como que ele executa seu violão. Mas, agora vamos ver o número 2. Você não precisa ter pontos fortes em todos os aspectos envolvidos em sua função para se destacar. Interessante isso. E nós já conversamos sobre isso. Nós não temos que entender, pelo fato de termos fraquezas, que elas vão desmerecer a nossa parte forte. E não quer significar também que, tendo alguma vocação, nós temos que, numa função, sermos bons em todos os aspectos dessa função. Porque ninguém é. Qualquer função que seja, ainda que você esteja ajustado a ela, ser bom naquilo não é em todos os aspectos. Você vai ser bom de fato naquilo, nos aspectos que estão alinhados com seus pontos fortes. Vamos ao terceiro. Você só vai se destacar maximizando seus pontos fortes e jamais consertando suas fraquezas. Veja que interessante. Você vai se destacar maximizando seus pontos fortes e jamais consertando suas fraquezas.
Essa premissa é das que eu mais gosto, porque tem pessoas que se punem a vida toda por conta das suas fraquezas, mas não é esse o caso. O caso é minimizar essas fraquezas, não acabar com elas. Por que não acabar com elas? Porque senão você vai dedicar a maior parte da tua vida em acabar com coisas que são tuas. E vai desperdiçar este tempo e energia e potencializar a parte boa que está em você. Então, o que a gente faz com as fraquezas? Administra. E a parte boa, maximiza. Maximiza os pontos fortes. Não estamos ignorando as fraquezas, mas vamos focar nos pontos fortes. Acho que ficou bem claro. Essas três partes elucidam bem a importância do ponto forte. Lembrando, a primeira, um ponto forte deve ser capaz. Para você ter um ponto forte, você deve ser capaz de realizar uma atividade de forma consistente. Ora, não é possível ter pontos fortes em todos os aspectos envolvidos numa função que você está fazendo. Não é possível. E outra coisa, você deve se destacar, ou melhor, maximizar seus pontos fortes e administrar suas fraquezas. Não ignorar e nem tentar acabar com elas. É o que as grandes empresas no passado trabalharam. Forma um departamento, coloca um monte de pessoas ali e aquelas pessoas têm que aprender aquela função. Mas se vê a função da empresa, mas não se vê a função das pessoas. E quando aquilo não é compatível, investe-se em treinamento. Treinamento exaustivamente para as pessoas se adaptarem à função. E o que acontece? Se elas não têm aptidão redonda para aquilo, aquilo não corresponde na maior parte dos seus pontos fortes, nós vamos ter um desperdício. Desperdício de talento, de tempo e, naturalmente, isso implica diretamente em produtividade e implica, sobretudo, nos custos. Agora, a grande pergunta: como é que nós podemos construir nossas vidas em torno de nossos pontos fortes? Vamos ver. Vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. Primeiro, temos que separar os talentos naturais das coisas que você pode aprender. Aí nós vamos um pouco na frente entender o que são os talentos naturais, como é que nós distinguimos isso em nós de uma forma mais aprofundada, né? E daquelas coisas que você pode aprender. Um segundo, nós temos que descobrir um sistema que possa identificar nossos talentos dominantes. Ora, naturalmente, a partir do momento que eu distinguir aquilo que eu faço muito bem natural, que é o meu talento, daquilo que eu posso aprender, agora legal, eu quero saber como identificar esses talentos dominantes em mim. E essa abordagem, na verdade, ela é uma abordagem científica em que o autor dessa tese, ele considerou esses três aspectos, que no final é linguagem comum para descrever os talentos. Ou seja, ele entende o seguinte, que você precisa, nesses três aspectos, enquadrar-se de maneira através de um método muito claro, em resumo, descobrir quais são os seus talentos naturais. Em síntese é isso. Para saber quais são os meus talentos naturais, eu tenho que separá-los daquilo que das coisas que eu posso aprender, que não é natural. Segundo, eu tenho que ter um sistema que possa identificar. E o terceiro, identificado esses talentos, como é que eles significam? Quando se fala uma linguagem comum para descrever os talentos, significa o seguinte: quais são esses talentos? E existe um padrão de comportamento para que eu possa identificá-los e descrevê-los. Exatamente isso que eles fizeram. Eles descrevem os talentos do ser humano, claro, uma metodologia deles, de uma forma em que, claro que isso é de uma forma simplista, mas é um padrão recorrente, muito interessante, em que eles, em 30 e poucos talentos, descrevem os principais, e desses 30 e poucos, 5 ou 6 se enquadram perfeitamente em você, em mim, e nós podemos, através desse padrão que foi definido,
dizer, olha, esses são os meus talentos, essas são as minhas facilidades e eu sirvo para fazer bem isso. Isso é algo genial. Vamos seguir. Ora, falamos tanto em pontos fortes e que eles estão completamente conectados com os nossos talentos. Bom, o que são talentos? Olha a definição legal. Padrões naturalmente recorrentes do pensamento, sentimento ou comportamento. Eu pensei, senti, me comportei, faço aquilo de forma natural, aquilo é um talento. Tem pessoas talentosas para lidar com flor, quase que com os seus pensamentos, seus sentimentos, aquela florzinha cresce. Só na presença da pessoa é um talento natural dela, né? É um padrão recorrente e natural. Sempre acontece quando ela se aproxima de uma flor, quando ela vê, lida, põe as mãos. Isso acontece com uma cozinheira, isso acontece com uma pessoa que tem facilidades em comercializar coisas, em vender, em falar, em se comunicar, com pessoas que têm a facilidade de compreender o que as outras pessoas estão pensando e criar essa comunicação, é o que a gente chama de empatia. Tem pessoas que são fantásticas na operacionalização com as suas mãos, como artesãos. Tem pessoas que têm uma memória fabulosa, elas são capazes de descrever uma situação 20 anos depois que ela aconteceu com precisão nos seus detalhes. Enfim, tem talentos de toda sorte. Tem pessoas que escrevem muito bem, que traduzem uma ideia com palavras. Tem poetas, tem músicos, tem autoridades, tem políticos, enfim, tem toda sorte de talento, né? Bom, entendendo o que são os talentos, agora nós vamos separar talento de conhecimento, porque conhecimento precisamos entender o que é conhecimento para que a gente possa separar aquilo que nós fazemos naturalmente, como diz, recorrente de pensamento, sentimento, comportamento, daquilo que nós aprendemos. Olha, definição de conhecimento consiste dos fatos e lições aprendidos. Ou seja, são coisas em que são aprendidas, são lições aprendidas. Por exemplo, falar inglês. Por exemplo, estudar matemática. Por exemplo, estudar vendas, estudar engenharia, medicina, conhecer toda sorte de conhecimento em que você faz avaliação de um fato e aprende, ora, aquilo é o conhecimento. Já a técnica é um pouquinho diferente, veja que interessante. A técnica é procedimentos de uma atividade, ou seja, é o passo a passo. Como eu faço isto, né? Passo a passo. Como é que eu faço isso? É o método, nós podemos dizer assim, é a receita do bolo, não é? Receita do bolo, manual, tudo isso aí descreve bem a técnica. Passo a passo de como que como que são os procedimentos já escritos de uma atividade. Então percebe bem que são coisas distintas: talentos, conhecimento, técnicas. A técnica nós aplicamos, conhecemos ela e colocamos em prática. O talento são fatos que nós aprendemos através de lições. Conhecimento, aliás. E os talentos, aquilo que a gente faz de uma maneira recorrente, né? E que está dentro de nós e que fazemos assim com aquela energia muito própria nossa, aquilo que é nosso e que distingue de conhecimento e de técnica. E vamos definir com mais profundidade isto. Definição do conhecimento. Bom, conhecimento é uma coisa que é discutida sobre a sua definição já há séculos, desde que existe o abençoado do homem. Mas nós podemos, de uma forma bem prática, falar aqui em dois.
conhecimento factual e o conhecimento empírico. O conhecimento factual é o conteúdo, por exemplo, o aprendizado de uma linguagem, né? O aprendizado de uma linguagem. A gramática é um conhecimento factual. A matemática, as regras, regra de três, equação do primeiro, segundo, terceiro grau, integral, derivada, tudo isso aí é um desenvolvimento, são teorias e se conhece, é um fato, é o conteúdo das coisas. E o conhecimento empírico já é, embora o conhecimento também, ele é a prática das coisas. Então, ele não se aprende nas salas de aula. É algo que você vivencia e que você tem que se disciplinar para colher ao longo do caminho e conservar. Interessante, né? Normalmente o conhecimento empírico produz uma técnica. Se você souber tratar aquela experiência e transformá-la através de disciplina em uma técnica, esse conhecimento empírico transforma-se em técnicas. É interessante você entender a diferença dessas coisas. Então, uma coisa é o conhecimento, vamos voltar lá, factual ou empírico. Nem o conhecimento factual, nem o conhecimento empírico exatamente são os teus talentos, são coisas distintas. Agora, vamos falar de técnicas. As técnicas trazem estrutura ao conhecimento empírico. Legal, né? Então, olha, foi o que nós falamos. Se você, com disciplina, criar uma metodologia para aquela tua experiência, então o conhecimento empírico transformou-se numa técnica. Significa que, seja qual for a atividade, em algum momento, uma pessoa inteligente vai parar e formalizar todo o conhecimento acumulado numa sequência de passos que, seguidos, levarão ao desempenho manual. Enfim, a metodologia para fazer determinada atividade. Então são coisas distintas. Uma são os talentos, outra são os conhecimentos e as técnicas. Interessante, né, gente? Então vamos ver. Mas vamos aprofundar na questão dos talentos. Definição de talento. Quais são os seus traços mais duradouros? Ora, uma aptidão ou capacidade natural especial. Qualquer padrão recorrente de pensamento, sensação, comportamento que possa ser usado de forma produtiva. Já vimos isso. E agora nós vamos entender a razão pela qual esses talentos são únicos e permanentes. Lembram-se da primeira aula que nós tivemos e nós conversamos que somos seres individuais e únicos, dotados de uma inteligência única e que não pode ser imitada, copiada por nenhum. Pode ser copiada, mas até imitada, mas não será igual à inteligência do nosso próximo. E é interessante que esses talentos também são permanentes. Vamos entender por quê. Os padrões recorrentes são criados pelas conexões no cérebro. Olha, funciona assim. Eu vou tentar explicar com poucas palavras e de uma forma muito simples. A gente nasce e aí o que acontece no nosso cérebro é a produção milagrosa de bilhões de neurônios e aquilo acontece em pouquíssimo tempo. Quando se percebe, aqueles neurônios estão formados e, por incrível que pareça, já se forma um padrão recorrente, natural, de algumas habilidades nossas nesses neurônios. E é interessante que uma parte do nosso cérebro, desse conjunto de neurônios, é ocupada por essa formação. Na medida que nós crescemos, ao invés de nós expandirmos esta parte,
que tem já foi pré-concebida com uma formação que está completamente conectada ao futuro dos nossos talentos, é, ao invés de prosperar, a parte livre do nosso cérebro ela vai encurtando. E é interessante. Esse é o motivo pelo qual nós não mudamos esses padrões recorrentes com o tempo. Eles apenas são fixados. A natureza fez assim, Deus o sabe por quê, né? O fato que além de certa idade você não poderá esboçar um desenho completamente novo. Seus talentos são permanentes. No momento em que nasceu, bilhões de neurônios se formou em parte do nosso cérebro conexões poderosíssimas que estão completamente voltadas a esses talentos que a gente vem descobrir ao longo da nossa vida. Quer dizer, precisamos descobrir ao longo da nossa vida. É assim que acontece. Então, os talentos são únicos. É uma coisa minha. E não são não são, eles são permanentes. Eles não mudam, são permanentes. Vamos continuar. Você é um indivíduo talentoso à sua maneira.